Maquiavel, de 1469 a 1527, foi um escritor, político, diplomata, historiador e pensador italiano. Autor da obra-prima O Príncipe. É considerado o pai da ciência política. Todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. Há 3 espécies de cérebros, e uns entendem por si próprios, os outros discernem o que os primeiros entendem, e os terceiros não entendem nem por si próprios nem pelos outros. Os primeiros são excelentíssimos, os segundos excelentes, e os terceiros totalmente inúteis. Eu creio que um dos princípios essenciais da sabedoria é o de se abster das ameaças verbais ou insultos. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que tem à sua volta. Tornamo-nos odiados tanto fazendo o bem como fazendo o mal. Os homens têm menos escrúpulos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer, pois o amor é mantido por vínculos de gratidão que se rompem quando deixam de ser necessários, já que os homens são egoístas, mas o temor é mantido pelo medo do castigo, que nunca falha. Quando um homem é bom amigo, também tem amigos bons. Quanto mais próximo o homem estiver de um desejo, mais o deseja, e se não consegue realizá-lo, maior dor sente. Tendo o príncipe necessidade de saber usar bem a natureza do animal, deve escolher a raposa e o leão, pois o leão não sabe se defender das armadilhas e a raposa não sabe se defender da força bruta dos lobos. Portanto, é preciso ser raposa, para conhecer as armadilhas, e leão, para aterrorizar os lobos. Nunca foi sensata a decisão de causar desespero nos homens, pois quem não espera o bem não teme o mal. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Os homens, quando não são forçados a lutar por necessidade, lutam por ambição. Os homens prudentes sabem sempre tirar proveito dos atos a que a necessidade os constrangeu. Os que vencem, não importa como vençam, nunca conquistam a vergonha. As injúrias devem ser feitas todas de uma só vez, a fim de que, saboreando-as menos, ofendam menos, e os benefícios devem ser feitos pouco a pouco, a fim de que sejam mais bem saboreados. Uma mudança deixa sempre patamares para uma nova mudança. Para bem conhecer o caráter do povo, é preciso ser príncipe, e para bem conhecer o do príncipe, é preciso pertencer ao povo. Mas a ambição do homem é tão grande que, para satisfazer uma vontade presente, não pensa no mal que daí a algum tempo pode resultar dela. São tão simples os homens e obedecem tanto às necessidades presentes, que quem engana encontrará sempre alguém que se deixe enganar. Os homens devem ser adulados ou destruídos, pois podem vingar-se das ofensas leves, não das graves, de modo que a ofensa que se faz ao homem deve ser de tal ordem que não se tema a vingança. O fim justifica os meios. Dizem a verdade aqueles que afirmam que as más companhias conduzem os homens à forca. Nunca se deve deixar que aconteça uma desordem para evitar uma guerra, pois ela é inevitável, mas, sendo protelada, resulta em tua desvantagem. O desejo de conquistar é realmente muito natural e comum, e, sempre que os homens conseguem satisfazê-lo, são louvados, nunca censurados, mas, quando não conseguem e querem satisfazê-lo de qualquer modo, é que estão em erro, e são merecedores de censura. Um povo corrompido que atinge a liberdade tem maior dificuldade em mantê-la. Todos os profetas armados venceram, e os desarmados foram destruídos. Toda ação é designada em termos do fim que procura atingir. Quem se torna senhor de uma cidade habituada a viver em liberdade e não a destrói, espera para ser destruído por ela. Julgo poder ser verdadeiro o fato de a sorte ser árbitro de metade das nossas ações, mas que, mesmo assim, ela permite-nos governar a outra metade ou parte dela. Quem seja a causa de alguém se tornar poderoso,
desgraça-se a si próprio, pois esse poder é produzido por si quer através de engenho quer de força, e ambos são suspeitos para aquele que subiu à posição de poder. Precisando, portanto, um príncipe, de saber utilizar bem o animal, deve tomar como exemplo a raposa e o leão, pois o leão não é capaz de se defender das armadilhas, assim como a raposa não sabe defender-se dos lobos. Não há nada mais certo que nossos próprios erros. Vale mais fazer e arrepender, que não fazer e arrepender.